nunca é totalitarismo, né? Mas vai ser muito mais difícil para esse cara que não teve base, né? Não conhece a matemática do início. Então é bem complicado essa questão de cotas, né? Apesar de eu ainda achar que ainda tem um pouquinho mais de fundamento essa questão aí da baixa renda, né? Que aí nivelaria todo mundo e todas as categorias no mesmo ponto. Só que cai nessa situação. Mas você tem a possibilidade de prestar um vestibular. Mas é assim. Que aí ali a renda, classe social, cara, mas assim, você pega raça. Você pega um cara aí que a família dele ganha 1 ou 2 salários mínimos. Cara, esse cara nem come direito. Ele não vai poder fazer um vestibulinho, né? Não vai se preparar, ele vai estudar num colégio público muito fraco, ele vai com fome pra escola. A coisa começa lá atrás, né? Mas é que tá, né? o colégio público dele vai continuar igual. Porque a gente tem a ideia que, nós podemos resolver todos os problemas da sociedade. Não temos, né? O que existe? Existe uma agenda política, existe uma agenda de governo. A partir do momento que o governo olha e faz determinada política pública para determinado grupo social, ele simplesmente para de olhar para aquele grupo social e diz, bom, aqui eu já atendi vocês. Eu não consigo um governo quando dá um ministério para alguém. Tem tantos partidos, eu preciso achar o meu governo entre tantos partidos. O partido tal, tá bom. Tem o Ministério da Pesca, tá bom. Vocês não enchem mais o meu saco. É isso que o governo faz. Então, a partir do momento que, temos problema de crianças pobres, tem problema na educação, não consegue acessar um ensino superior com qualidade. Tá bom, toma pra vocês essa cota aqui. Mas também depois vai resolver o problema. Não vai. Não vai. Essa migalha e acabou. Vai melhorar a qualidade do ensino? Não. Passa todo mundo. Ninguém reprova mais. Cara, mas tá resolvido o problema. Lá no Rio Grande do Sul, agora foi uma medida do governador Eduardo Leite, eles estão permitindo o aluno aprovar na progressão continuada até reprovação em 4 disciplinas. O cara roda em 4 disciplinas e pode passar para o próximo ano. Em curto prazo, o que acontece? Péssimos profissionais, péssima mão de obra, afeta a produtividade do país. Então é feito em cadeia, mas o que acontece? Nas eleições ele vai poder dizer, olha o que eu fiz, ó. O cara não passa no concurso público. Combati a reprovação nas escolas, então você não melhorou. Então é uma maquiagem educacional. Maqueia os números e acabou. É difícil, cara. É difícil combater isso daí. E aí você, militando um pouquinho aí contra essa identidade, esse vitimismo dessa galera, você começou também a se posicionar politicamente, né, que a gente estava falando agora há pouco, e você saiu a candidato lá no Rio Grande do Sul. Você saiu a candidato? Saí, deputado estadual. Deputado estadual. Você não conseguiu? Não foi eleito, fiz a minha campanha em 2022 e olha só, cara, coisa curiosa. Eu, em determinado momento da minha vida, eu senti assim, cara, eu quero fazer aquilo que eu gosto, cara, porque vocês não sabem como é chato, como é ruim ser um cara que a vida toda é refém da sua própria identidade. Isso aqui não é um problema da política, não. É um problema da sociedade brasileira como um todo. Eu acho até que do mundo, relativamente, do mundo ocidental, no mínimo. Então, assim, se o cara é médico, a pergunta dele, digamos lá, o Ben Carson, né? Puta médico lá. Ele não vai responder a primeira pergunta dele sobre, como conseguiu separar gêmeos. A primeira pergunta ele vai responder, você é negro. Como você conseguiu entrar na medicina? Se tu pega um astronauta, ele não vai responder sobre o espaço, ele vai responder, cara, como você é negro. Então, a condição racial chega um momento que ele fala assim, cara, que raiva disso, pô, eu quero ser um cara... eu sou aquilo que eu construí a partir do meu mérito, a partir do meu estudo, a partir da minha educação. Eu não quero mais falar sobre a questão racial. Eu quero falar sobre aquilo que eu decidi me formar. Vão ter negros que vão falar sobre a questão racial. Ótimo, que falem, que se gostam de ficar falando de sociologia, que falem. Mas eu quero ser um cara biólogo. Porque o cara hoje que é biólogo, ele não pode ser biólogo. Ele vai ser um negro biólogo, qualquer lugar que ele for. Um cara que é um grande ator, ele vai ser um ator negro. Entendeu? Ele não consegue desvincular a questão racial ou simplesmente tratar isso como naturalidade. Em um determinado momento da minha vida, eu assumi essa posição. Eu falei, cara, eu quero ser alguém que fala sobre a questão ambiental. Quero ser alguém... Hoje eu tô enferrujado, mas quero ser uma questão que fala sobre a questão ambiental. Estudei muito a questão ambiental, porra. Achava que era um dos principais desafios da questão do país. Achava que era uma vantagem comparativa do Brasil, ainda acho. Quero falar só sobre isso. Fui pra eleição. Tomei um pau. Tomei um pau da eleição, porque realmente ninguém quer falar sobre a questão ambiental no Brasil, porque realmente foi uma eleição muito ideológica e que qualquer tipo de pauta, eu acho nem só questão ideológica, né? Qualquer pessoa que não tinha um time de futebol naquele momento, você é verde e amarelo, você é vermelho, em determinado momento foi engolido. Então nenhuma pauta foi discutida naquela eleição. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que, cara, olhando para o debate público e fui vendo como a questão racial estava sendo trazida. Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, que nem é brasileira, mas influencia, a Conceição Evaristo, toda Bell Hooks, enfim, Angela Davis, toda a produção acadêmica e intelectual que estava sendo construída e debatida sobre a questão racial era oriunda
de um espaço da esquerda. Ao ponto de eu chegar num ônibus, em determinado momento, tá discutindo política e tal. E daí eu estava com uma mochila de um cursinho pré-vestibular. E o cara me olhou assim e falou assim: pô, que bacana o que estão fazendo por vocês, né? Putz. E daí eu, tipo, sabe? Tudo bem com o senhor? Pô, o que estão fazendo com vocês, cara, é muito bacana. E tem gente que não gosta, tem gente que Com não vocês. apoia, né? Aham. Ou tem gente que não gosta, tem gente que não apoia. Não entendi, cara. Pô, com essas coisas que o governo tá fazendo, cara. O que o governo, na época era o governo de um, não. O que o governo tava fazendo isso um pouco antes, né? Acho que 2017 era isso. Não, 2017 era o Temer. 2014. Era 2014, 2015, que era o ano do impeachment. Então eu falei assim, cara, Foi 15, né? o governo, o que o governo tá. O que eu devo pro governo, cara? Eu pago meu cursinho. Isso não tem nada a ver com o governo. Eu sou contra o governo, sabe? E aquilo ali ficou martelando muito tempo na minha mente. E com o passar dos anos, eu falei, cara, se deixar o debate público continuar dessa forma, e não tiver homens, mulheres, acho que homens negros, tá? Até a gente pode entrar na questão de gênero depois, mas homens negros capazes, preparados, intelectualizados e pronto para entrar nesse debate, entrar nesse confronto, isso vai ser tomado como uma verdade universal no Brasil e vai me prejudicar sobre qualquer coisa que eu for fazer. Ó, vai dar corte, hein? Você excluiu as mulheres negras, você já foi Excluí, machista aí, já hein? fui machista. Vai dar um Cara, corte vai ter aí, hein? muito preconceito ainda nesse debate ainda. Não, legal. E aí você viu que essa questão ambiental é importante, mas eu acho que a galera quer saber de saúde, educação e segurança, né? Acho que são o tripé, a tríade máxima aí da política aí que o pessoal bate e geralmente consegue mais resultados. Depois essa suposta surra aí que você levou lá no Sul, você repensou essa sua pauta, sei lá, que você se identifica mais e começou a trabalhar outras coisas, repensou? Não, cara, eu repensei. Inclusive tem um texto meu, um artigo na internet que é muito bacana, que é O Homem Negro que Escolheu Ser Verde. Então, nesse artigo é justamente que eu falo sobre isso que eu trouxe pra vocês. Então, como a questão racial fez com que eu mudasse para a questão ambiental. E depois, quando eu olhei pro debate público, falei, o debate público tá totalmente contaminado. A gente precisa entrar em campo. Eu era um cara muito fã do Paulo Cruz, não sei se vocês conhecem, mas enfim, um dos maiores intelectuais da direita negra em relação à discussão das pautas raciais e históricas socioeconômicas aqui no Brasil. Já tava nesse debate, mas era um cara quase sozinho, só era ele e Deus. Eu falei, cara, eu vou ajudar esse cara. Do outro lado tinha o Guto Zacarias, que era um cara que eu gostava, acompanhava o trabalho, uma questão até mesmo que furava um pouco da bolha da questão racial. Eu quero acompanhar esse cara. Porque a gente não pode unir todos os negros da direita e a partir daí, cara, vamos pra cima desses caras. Pra que outros negros no futuro possam chegar e escolher aquilo que eles vão fazer ou vão falar. Não, eu vou me sacrificar. E hoje eu me vejo assim, cara. Eventualmente são questões que eu não gostaria de tratar. Eu falei, cara, mas se eu não tratar, ninguém vai tratar. E se eu não tratar, os negros sempre vão ficar reféns a falar sobre a questão racial desde que eles nascem. Não interessa o quanto pica eles sejam na área de formação deles. Eles vão falar sobre a questão racial. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho 80, 90 anos de vida, porque negrão vive mais, né? 80, 90 anos de vida, tá? Então eu vou aproveitar esses 80, 90 anos de vida. Vou ser o último negro, você vai fazer parte da última geração, junto com aquelas pessoas que se identificam com as minhas ideias, que vai dedicar sua vida a falar sobre a questão racial. Depois disso, cara, os negrão que vierem, boa sorte pra falar sobre biologia, sobre medicina, sobre o que eles quiserem falar. E aí você veio para São Paulo, você perdeu lá, o Guto te convidou para vir para cá. Hoje você faz o quê com o Guto? Sou assessor parlamentar, né? Já era assessor parlamentar como profissão lá no Rio Grande do Sul desde 2018, né? Depois entrei pra estrutura partidária do ano de 2021, era filiado ao Partido Novo. Saí do Partido Novo, fiquei sabendo que o Movimento Brasil Livre, que eu já acompanhava há algum tempo, tinha uma resistência com o Movimento Brasil Livre em função do Fernando Holliday. Eu sabia, se tem um cara negro no movimento principal expoente que trata as questões dessa forma, eu vou ter que militar a partir da narrativa desse cara. Quando mudou a figura do Fernando Holliday, ele acabou saindo Isso foi engraçado, né? Porque ele saiu do MBL, foi pro Partido Novo. Quando ele entrou no Partido Novo, eu saí do Partido Novo porque ele tinha entrado e acabei indo pro MBL, né? Então, foi quase uma roda, assim, de imigração. Mas hoje a galera do MBL tá saindo, tá usando o Novo, né? Ou usa outro? O Novo, ele saiu, o MBL, ele saiu por mais de 9 partidos. É um movimento suprapartidário. Pulverizou aí. Pulverizou totalmente. Não foi nem uma questão de vaga. Eu acho que, infelizmente, como os partidos hoje formam cartéis no país e acaba que não tem ideologia, o que tem de partidos, né, no Brasil hoje? Partido Novo, o PL muito mais ou menos, PSOL e PT, né?
4, 5 partidos, talvez um ambientalista, a rede, sustentabilidade, talvez, né? Que o PV também já foi pro Centrão há muito tempo, que eu já fui da PV. Do Kassab, qual que é mesmo? Kassab, tu pega o PSD, União Brasil, PP, eu desafio. Tem o Verde também. Né? O PV... Não, a gente tem 35 partidos no Brasil. Tá. A grande questão é, PSDB. qual é a diferença do PSD pro União Brasil? Eu desafio quem fala, dogmática, pragmática. De um PP pra um PSD, ou pra um PSDB. Cara, virou tudo a mesma coisa. Então, São empresas, né? São empresas, são cartéis, né? Então, assim, envolve muito mais interesses escusos ou interesses minimamente pragmáticos para acabar tendo mais acesso ao fundão eleitoral partidário do que qualquer outra coisa. Então, quando o MBL disse, estamos construindo uma revista, estamos construindo um partido político, temos um projeto para a direita brasileira, cara, eu não pensei 2 vezes e vim. Mas aí, o MBL vai virar partido? Vai virar partido, é questão de tempo. Até agosto a gente tem um partido político à disposição da sociedade aí. Próxima eleição, então... São quase 550 mil assinaturas, já ultrapassamos 75%. Próxima eleição, não somente teremos um movimento consagrado aí pelo impeachment da Dilma e por defender as pautas históricas da direita, mas também seremos um partido à disposição da sociedade. E vem com o mesmo nome. Vem com a missão. Missão, né? Missão. É o nome. Missão? Missão. Mas significa, já é o significado mesmo, né? Do MBL é Missão Brasil Livre, Inclusive não, é Movimento Brasil Livre, Movimento. mas a nossa onça, que o MBL na verdade começou como uma produtora, pouca gente sabe disso, né? Mas o MBL começou uma produtora e já era a simbologia da onça, né? Então agora nós resgatamos toda a identidade do movimento, retrazendo agora a missão com essa simbologia também, né? E caramba, como que é o nome dele? O cabeludo lá que é bem contra o MBL é o... Pô, tem vários. É o que chama o que apelidou vocês de tigresa. Cara. É o Felinas. É o Felinas. Nando Moura. Nando Moura. Porra, sacaneou vocês, hein, cara. E uma dúvida que eu tenho, cara. O MBL...